Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com Teologia Sistemática e fazendo uso da obra aqui do Dr. Charles Hodge. Charles Hodge é um teólogo americano, tá? É um teólogo muito bom. A obra de teologia dele é uma excelente obra, uma excelente aquisição, um material acessível, um material muito bem elaborado e um material que tem permanecido ao longo dos anos. A teologia sistemática é o nome que se dá a esse material, que estuda os dogmas, mas o nome anterior era dogmática cristã. Tá? As doutrinas, os princípios, as verdades, os valores dos quais o cristão não tem como fugir. O que acontece é que ao longo dos anos, isso já foi percebido até no passado, a mente humana busca escapar desse conceito. E atualmente, somente a juventude foge do dogma, dos pilares. Né? As pessoas querem um tipo de fundamentação mais flexível. Só que fundamento é isso, é alicerce, é algo firme, algo sobre o qual você pode construir algo, pode construir um edifício, uma ponte, qualquer outra coisa. Sem uma boa fundação, sem um bom fundamento, qualquer construção, toda e qualquer construção tem a tendência de desabar, se desfazer ao longo dos tempos. Então, não está em alta hoje esse material de teologia sistemática ou de dogmática cristã ou de princípios e valores. O que se comercializa com o nome de teologia sistemática hoje em dia, grande parte das obras que alcançam aí muito rapidamente, né, o público principalmente mais jovem, é uma espécie de obras de teologia sistemática misturadas com apologética, né? Tem ares de defesa da fé, mas na verdade há um grande comprometimento do material em termos de se fazer uso da retórica. Né? A linguagem retórica tem sorrateiramente invadido aí algumas obras e basicamente é essa manipulação de sentidos ou de verdades com o objetivo de convencer ou converter a mente humana a determinadas práticas. Isso parece surtir um efeito rápido, né? Por isso que atrai os jovens, né? Dá a impressão de sabedoria, de poder, de sagacidade argumentativa. O Rod Filho foi um dos que percebeu e constatou isso, e ele tem obras, eu tenho até o material dele aqui, que fala do uso da retórica, né, o excessivo uso da arte argumentativa infiltrado na teologia sistemática. O que ele quer dizer com isso? Que muitas pessoas que já se estavam naquela época produzindo teologias sistemáticas com o propósito, com o objetivo de dar credibilidade a doutrinas particulares, a doutrinas pessoais. A pessoa é apaixonada por uma doutrina e ela usa toda uma estrutura argumentativa para convencer ou tentar convencer as pessoas de que aquela perspectiva, de que aquela visão é a melhor. Quando, na verdade, a dedicação à dogmática, ou à dogmática cristã, ou à teologia sistemática, envolve ou exige da pessoa um compromisso com a palavra de Deus, com as verdades que são oriundas, que são desenvolvidas para a aplicação na vida cristã, mas todas elas fundamentadas na Bíblia, na palavra de Deus. Esse é um princípio, esse é um pilar. As escrituras são infalíveis. Esse é um dos fundamentos, esse é um dos pilares. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é infalível naquilo que ela se propõe comunicar. O plano, o propósito de Deus para com a humanidade. Para isso, a linguagem da Bíblia é a linguagem da vida comum, é a linguagem do povão, é a linguagem popular. A linguagem da vida comum, a linguagem popular, ela é fundamentada na verdade perceptível, como nós percebemos. Não tem o interesse, a palavra de Deus, de fazer uso da chamada ciência biológica, ou do que hoje é a física, ou da astrofísica, da química,
Não, a linguagem bíblica é a linguagem comum aos homens. Por quê? A Bíblia é a palavra de Deus para a humanidade. O que o Charles Roger quer dizer com isso? O que é essa fundamentação na verdade perceptível? Um exemplo disso é o Sol. Todos nós sabemos hoje, somos informados. Alguns alegam que no passado as pessoas não sabiam. Há questionamentos em relação a isso, porque a reconstrução da história nunca é perfeita ou absoluta, tá? Nós sabemos que o Sol não é um satélite da Terra, do nosso planeta, ou seja, nós sabemos que o Sol não gira em torno da Terra. Nós sabemos que os planetas giram em torno do Sol. Tá bom. Mas essa verdade, da qual se tem conhecimento, ela não impede a ninguém de falar que o Sol nasceu ou que o Sol se pôs. Você não precisa pegar a linguagem do astrofísico ou a linguagem lá da astronomia para falar do nascer do Sol. Primeiro que é uma linguagem técnica e que não tem beleza nenhuma, né? Viveríamos num mundo sem poesia, viveríamos num mundo sem arte, tá bom? Viveríamos num mundo de expressões técnicas que a poucos interessam. Nós sabemos que o Sol não nasce, que o Sol não se põe, mas nós podemos falar assim, ao nascer do Sol. Então, por quê? É o que nós percebemos, é o que alimenta a nossa mente, a nossa imaginação. Muito embora saibamos que o Sol não nasce, é a Terra que gira em torno de si mesma, no próprio eixo, e gira em torno do Sol e nos dá essa separação de dia e noite, do amanhecer e do entardecer. Portanto, há uma distinção entre a teoria e os fatos. As teorias pertencem aos homens, as teorias pertencem à humanidade. Como nós compreendemos, como nós buscamos expressar a verdade em relação àquilo que os nossos sentidos, né, nos impõem. Então, as teorias de como surgiu o planeta, de como surgiu a humanidade, de qual é o momento em que a vida humana se origina. É na fecundação, é algum momento na implantação do útero, é num momento a partir do quarto, quinto, sexto mês, é quando nasce. Todas essas teorias são interessantes, alimentam aí a nossa busca pelo conhecimento, a nossa busca pela verdade, mas são teorias. Os fatos pertencem a Deus. Deus criou a humanidade, Deus criou o universo e Deus estabeleceu as leis que regem o funcionamento do universo, que mantém o universo em funcionamento, em harmonia. Alguns amam a teoria do caos. Alguns são apaixonados pela teoria do caos, tá? Mas o fato é que Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor criou, sustenta e governa todo o universo. Os fatos pertencem a Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, é o registro da revelação de Deus. É o registro. Inclusive, estão reeditando aí um material de um teólogo, de um pastor americano, Francis Schaeffer. O Deus que se revela, o Deus que intervém, o Deus que se revela à humanidade. O fato é que Deus nunca abandonou a sua criação. O fato é que Deus sempre esteve presente. O fato é que Deus sempre esteve próximo à humanidade, muito embora nós não o pudéssemos alcançar. Muito embora, é o que o apóstolo Paulo usa quando esteve pregando em Atenas, né? Uma concepção filosófica conhecida no todo mundo naquela época. Deus que se faz presente entre nós, muito embora nós não consigamos romper essa distância que para nós, em alguns momentos, parece infinita. Por isso, a revelação de Deus culmina com o fato revelado, consumado, do Deus que se fez homem em Cristo Jesus. A divindade assume a humanidade, se torna tangível, se torna perfeitamente compreensível. Tudo que Deus propôs à humanidade se expressa de uma maneira plena e absoluta
na pessoa de Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. Segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, que é a expressão da vontade de Deus, do desejo de Deus em relação às nossas vidas, todas as questões que de fato afligem o homem ou a humanidade, né? Toda vez que a Bíblia fala homem, está dizendo respeito à humanidade, não está limitado ao macho da espécie, está falando do representante, como se fosse falando para Adão, sendo a humanidade descendência de Adão. Então, homem, humanidade. Tudo que nos causa anseio em algum momento da vida, que nós tentamos preencher através de muito esforço e de inúmeras maneiras, nós encontramos resposta para isso na segurança da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, as Escrituras são infalíveis, Se elas são infalíveis, elas são perfeitamente confiáveis. Nós temos algum material que falam sobre em que as pessoas desconfiam da Bíblia, em que os estudiosos ou os eruditos. Alguns têm o objetivo de destruir a fé cristã. Algumas pessoas abominam a fé cristã. E é interessante isso. Algumas pessoas abominam a fé cristã e buscaram, de algumas maneiras, boicotar a fé cristã e acreditaram que, desacreditando a Bíblia, conseguiriam desacreditar a fé em Cristo Jesus. Até hoje, até o presente momento, não conseguiram produzir ou elaborar nenhuma teoria que abale em absolutamente nada a nossa fé. Desenvolveram uma série de teorias, de argumentos que às vezes acabam afastando uma ou outra mente, mas mentes frágeis, né? Mentes pouco comprometidas com a verdade. Mas quando a pessoa passa a refletir em relação àquilo que está proposto, ela se volta para a palavra de Deus, porque a fé cristã nunca se abalou com esse tipo de pesquisa. E há alguns outros que se valem desse tipo de pesquisa, desse tipo de trabalho, para produzirem material em alto nível, confirmando a veracidade das Escrituras, a integridade das Escrituras em todas as perspectivas em que a palavra de Deus é atacada, é acuada. O que nós aprendemos através de história, que o maior inimigo da fé cristã, o maior inimigo da igreja não é a universidade, tá bom? O maior inimigo da igreja não é o comunismo, o maior inimigo da igreja não é o capitalismo ou o socialismo, o maior inimigo da igreja não é o consumismo, o maior inimigo da igreja acaba se tornando ela própria, quando ela decide não seguir o caminho proposto, quando a igreja decide a não confiar nas Escrituras, a não confiar naquilo que é infalível e adotar práticas e pensamentos que são apenas teorias, não são fatos. Confiando em Deus, confiando em sua palavra, sabendo que a Escritura é infalível, ou seja, que a palavra de Deus não pode falhar, nós podemos nos apropriar das verdades contidas na palavra de Deus, diretamente estudando, meditando, e também através de farto material, de muito material que tem sido produzido baseado na palavra de Deus, inclusive esse material sistematizado, ou seja, organizado por tópico, como uma enciclopédia, tá bom? Durante algum tempo, eu fiz isso, né? Tinha um tema, não havia tanto material e eu não tinha tanto recurso financeiro, mas não havia tanto material como temos hoje em dia publicado. Então, quando algo me interessava, eu pegava a Bíblia e lia toda a Bíblia para buscar compreender aquele tema, aquele tópico. E isso é o que se faz ainda hoje. Aqui nós temos muitas ferramentas, tem material aí de internet, tem programas de computadores para isso, eles vendem aí, o Logos é um software. Não está bom, para mim não está bom, é ruim, para mim ele ainda é travadão, não é uma coisa dinâmica, não é, porque eles estão sempre incorporando material, muito preocupado em criar uma biblioteca
Funciona como uma biblioteca. Então, para mim é mais fácil pegar o livro, vasculhar, pegar as referências, começa pelo dicionário, o comentário e as obras específicas. É mais prático para mim, a minha mente funciona com muita facilidade. Eu vejo muita limitação ainda nessas obras, nessas ferramentas eletrônicas aí disponíveis. Alguns que foram criados nisso têm facilidade para usar este material. Qual é o problema? Não há problema. Tudo depende do nível de compromisso e comprometimento. Citar uma obra que a pessoa nunca leu pode ser catastrófico, porque alguém terá lido, alguém pegou, buscou, pesquisou, foi, e essa pessoa será confrontada. Então, os programas, o material hoje eletrônico, disponibiliza sermões, estudos, que são ferramentas úteis, né? Nós temos o material. Mas você perceberá a diferença na vida daquele que estudou de fato, que quer estudar, ou daquele que só se apropria e repete o material de outras pessoas. A escritura infalível, que ela nos ensina sobre Deus. Que Deus é infinito, soberano, triuno, santo e cheio de amor. Esse tempo já passou. Houve um tempo em que o estudante de teologia ele era mais exigido. Ele era muito exigido. E alguns conseguiram produzir esse material, por exemplo. Defina Deus. Não existe isso. Nós não temos como definir Deus, tá? Mas, para objeto de estudo, para a elaboração de um material, eu sempre cito, por exemplo, Langston. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Isso é um resumo do material produzido, porque os estudantes eram instigados a produzir alguma definição. E as denominações, invariavelmente, elaboraram, né, os credos, uma declaração de fé, expressando quem é Deus, ou o que as Escrituras dizem sobre Deus. E o autor aqui está usando esse texto, esta expressão, para falar de Deus. Deus é infinito, soberano, triuno, santo e cheio de amor. É o que as Escrituras falam sobre Deus. E ele cita aqui uma série de textos, por exemplo, Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Nós não vamos discorrer sobre a visão ou sobre a revelação de Deus através de Isaías, mas nós temos aqui de onde se extraiu a declaração doutrinária. A declaração doutrinária sustentável, ela está fundamentada na palavra de Deus e se apresenta como um resumo. Aprender o resumo, memorizar o resumo pode ser até interessante, mas o importante é ter a convicção de que essa verdade está fundamentada na Escritura, na palavra de Deus, que é infalível. Isaías continua dizendo: acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. O texto nos leva a uma reflexão. Muito embora nós não sejamos naturalmente capazes de enxergar isso com facilidade, Isaías assim o compreendeu. Toda a terra, toda a criação, todo o universo está repleto da glória de Deus. O Deus eterno, sobremodo elevado, ao mesmo tempo é o Deus presente, ainda que invisível e intangível, é o Deus que se faz presente no nosso mundo, nas nossas vidas. A segurança é a de que não estamos abandonados. A humanidade nunca foi abandonada por Deus. Deus nunca abandonou a sua criação. Em relação a Deus apresentar-se
ou ser apresentado nas Escrituras, na revelação que é infalível, como infinito, soberano, triuno, santo e cheio de amor, Daniel nos fala: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Nós temos este mau hábito, a humanidade tem, de questionar a Deus. Em alguns momentos da vida nós questionamos assim de uma forma bastante agressiva, né? Toda aquela mágoa, toda aquela revolta, toda aquela dor, toda aquela angústia. O que é isso que o Senhor está fazendo? Eu não vejo muito mal nisso. Deus aguenta. Deus aguenta a sua dor, Deus aguenta a sua mágoa, Deus aguenta a sua revolta. É isso que Jesus Cristo nos revela. Tem muita gente dizendo: você não pode falar isso, você não pode pensar isso. Se a pessoa só tivesse ficado de boca fechada e escutado ali 10 minutos, 15 minutos de uma alma angustiada, desesperada, sofrendo as agonias do inferno neste mundo, achando que naquele momento ou que naquela área da vida ela está abandonada por Deus, teria ajudado muito mais do que tentar explicar a revelação de Deus. Se tivesse só parado para ouvir, deixar essa pessoa externar isso, porque esse é o trabalho do ministro. É isso que Cristo fez. Suportou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas angústias sobre si, sobre ele. E a Bíblia fala que pelo sofrimento dele, pelas feridas dele, nós fomos curados, nós fomos sarados. O acesso a essa cura vem da convicção de que todo o mal foi lançado sobre Cristo Jesus, todo o mal causado pelo pecado. A pessoa está pecando, eu não posso permitir que ela peque. Bom, a pessoa está pecando em expressar o que ela está sentindo, o que ela está vivendo, porque ela é um ser humano. Ela é um ser humano e ela invariavelmente vai pecar. Mas essa dor, este sofrimento já foi lançado sobre Cristo Jesus. É só ministrar o perdão, que Deus te conceda a paz e te liberte dessa aflição, dessa dor. E que mesmo através desse sofrimento, que isso daí ninguém quer ouvir, né? As pessoas querem uma coisa mágica, né? Confundem espiritualidade com uma espécie de magia. Ah, tá, tô sofrendo, então alguém vai lá e tira aquilo e joga fora. É o seu sofrimento. Você precisa permitir que o Espírito de Deus, através da palavra de Deus, te conduza à alegria e à paz, mesmo através da dor e do sofrimento, da decepção, da frustração. Essa é uma decisão. Ou você pode ficar aí, que eu falo, né? A mágoa, ela é morna, ela é como um terma, né? Não é lá tão agradável, mas você fica ali acomodadão, tá? A mágoa, o ressentimento, a angústia, porque a pessoa está firmada nas suas razões. E às vezes a própria fé é um tropeço. Marco, como é que você pode falar uma coisa dessas? Como a fé pode ser um tropeço? A fé imatura, ela pode ser um tropeço, porque nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E, às vezes, como crianças ou bebês chorões, nós achamos que ele está sendo indiferente à nossa dor e ao nosso sofrimento. Senhor, por que o Senhor permitiu isso? É só transformar a sua pergunta em resposta. Deus, por que o Senhor permitiu isso? Se o Senhor permitiu, eu vou suportar, eu vou superar. Isso vai passar. Isso vai passar. Isso é algo que você aprende com a vida, com o tempo. A nova eclesiologia aí de todo mundo feliz, todo mundo pulando, todo mundo o tempo todo, isso daí tem levado à esquizofrenia, a transtornos mentais, tá bom? Pode se ofender, me desculpa, mas é a verdade. Até conversei com um pastor muito brevemente. Já estavam preocupados com a saúde mental aí dos pastores, dos religiosos, há 50 anos atrás. Depois de todo esse lixo que invadiu as igrejas, as mentes, os ministérios, todos eles, tá? Não é só, não é porque é pentecostal, ou porque é evangélico, ou porque é tradicional, ou porque é católico, ou porque é ortodoxo. Não. Todos, os
ministérios cristãos foram invadidos por uma série de práticas aí que estão conduzindo as pessoas a um estado emocional muito perturbador. A saúde mental aí dos ministros é algo preocupante, porque você vê a saúde mental das igrejas aí terrivelmente abalados, muito embora não cessem de criar atividades com o objetivo de tirar as pessoas desse tipo de angústia e sofrimento, quando a palavra de Deus nos mostra aqui o caminho, qual sempre foi o caminho, tá? E Daniel nos fala disso. Ninguém pode, ninguém tem o direito, ninguém é capaz realmente de chegar aos céus diante de Deus e questionar Deus, o que é isso que o Senhor fez? Mas, de um para o outro, às vezes nós falamos, e eu não vejo mal nenhum que a pessoa expresse a sua dor, ou seja, confesse o que é pecado, né? O seu pecado, que está na angústia, está na revolta, tá tomado pelo ressentimento, pelo ódio. O que não pode fazê-lo é diante de pessoas que não estão preparadas ou aptas para receberem toda essa carga emocional e transportarem para o reino de Cristo Jesus e trazerem de volta a paz necessária para aquela vida que está sofrimento. Daniel está dizendo simplesmente que Deus é soberano, Deus reina, Deus governa de forma absoluta e ele não tem o objetivo nem o interesse de dar satisfações a ninguém, muito embora ele tenha declarado a humanidade para onde ele a está conduzindo. No livro de Hebreus, também há uma revelação disso, desses princípios. Deus infinito, Deus soberano, Deus triuno, Deus santo e cheio de amor. E também diz, Hebreus 1, do 10 ao 12. No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. O escritor de Hebreus, que eu suspeito que tenha sido o rabino Saulo, o apóstolo Paulo, tá? Há quem questiona, há quem fala, não pode ser, mas o apóstolo de Cristo Jesus sabia se expressar de diversas maneiras para diversos públicos, para diversas plateias. O escritor aos Hebreus é anônimo porque havia uma rejeição ao apóstolo Paulo, havia uma rejeição a Saulo, o fariseu, o rabino, o judeu, tá bom? E ele está falando disso, sobre Deus como criador, Deus como soberano, Deus como infinito, ou em termos de eterno. Toda a criação passará, não no sentido de ser destruída, porque Deus não criou o universo para que ele fosse simplesmente destruído. Vai passar no sentido de passar o presente estado para ser transportado para a eternidade, tá bom? Nós pensamos em termos finitos, porque a humanidade é finita. Tudo passará, mas Deus é o mesmo, Deus permanece o mesmo, Deus não muda. Deus não muda, Deus jamais mudará. E Paulo aos Coríntios declara, essa na bênção apostólica, né? Isso a igreja adotou como bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Essa é a bênção triuna. Paulo está discorrendo aqui sobre a triunidade de Deus. A palavra trindade, que alguns dos eruditos consideram inadequada, que a melhor palavra seria triunidade, né? Ela não se encontra na Bíblia. Não se encontra na Bíblia. Mas na Bíblia nós encontramos ali algumas sementes do que foi desenvolvido por mentes
muito aptas, muito capazes, como a doutrina da Trindade, ó, a triunidade de Deus, Deus triuno. É um campo de batalha, é um campo de batalha reservado para os teólogos e para os bons teólogos. Há uma forte resistência dos judeus e uma forte resistência dos islâmicos em relação a essa expressão característica do cristianismo. O único e eterno Deus se revela como triuno, tá? Em três pessoas que, na verdade, são uma única pessoa. Então, os conceitos que envolvem isso, você pode ficar em paz. São de difícil compreensão. Nós entendemos, nós intuímos, mas a busca pelo vocabulário correto é muito difícil. É preferível você pegar lá a declaração de fé, quando se fala da triunidade de Deus, e aceitar aquilo, se deliciar naquela verdade e buscar os textos bíblicos que expressam ou que permite que a nossa mente expresse a triunidade de Deus em termos escriturísticos, tá? Não tenha ilusão, é muito difícil. É fácil para nós acreditarmos. Nós não temos dúvidas em relação à divindade do Filho, ou à divindade do Pai, à divindade do Espírito Santo. Nós não temos dúvidas. A nossa mente, a nossa alma encontra perfeita paz. E nas Escrituras nós vemos a perfeita paz, a perfeita tranquilidade. Quem está falando de Deus em três pessoas, em triunidade, não são três deuses, tá? Não são três deuses. É um único Deus. É um único Deus, uma pessoa divina que se expressa, que se apresenta em três pessoas. Quem está falando disso é o apóstolo Paulo, um rabino, um judeu, um fariseu, cuja formação é fundamentada na unidade de Deus. Um único Deus, um único Deus, um único Deus. E nós também confessamos que há um único Deus. Um único Deus em triunidade. Então, não precisa se preocupar com isso. Viva em paz. Encontre a paz nas Sagradas Escrituras. Os debates aí, entre outros teólogos, quer sejam judeus, quer sejam islâmicos, estão destinados mais àqueles que passaram a sua vida se dedicando a isso, que têm a mente voltada para essas questões e que se expressam de uma maneira que evita a belicosidade, tá bom? Então fique em paz, fique tranquilo, descanse na verdade, descanse na revelação da verdade. Em relação à humanidade, o que a Escritura infalível nos declara? A Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, que é infalível, declara que o ser humano é condenável pelo seu caráter corrompido e seu procedimento pecaminoso. Quando se fala corrompido, não significa que seja inteiramente maligno, não significa que seja pervertido, ou que a perversidade seja algo assim, sem limites na humanidade. Não, não é isso. Em relação ao plano, ao propósito estabelecido por Deus para a humanidade errou. A humanidade fracassou. Em Adão e todas as gerações depois de Adão, nós temos visto e temos percebido que não tem. O ser humano não foi capaz de atingir o elevado padrão exigido por Deus. Porque o que Deus propôs para a humanidade é sobremodo elevado. O que Deus propôs para a humanidade é que nós, pela fé, somos filhos de Deus, cordeiros com Cristo. O que está proposto para a humanidade é algo superior a todos os seres criados. As pessoas são encantadas por anjos, por espíritos e coisas desse gênero. Tronos, soberanias, potestades, tudo isso daí. A Bíblia nos declara que Cristo Jesus está acima de tudo isso, à destra do Pai. E que para nós foi reservada uma posição à semelhança de Cristo.
Porque pela fé em Cristo Jesus, nós nos identificamos ou somos identificados com a nova humanidade. Mas que nova humanidade é essa? Em Cristo Jesus, a humanidade alcançou o que foi proposto por Deus. O que foi proposto por Deus. Jesus Cristo, na sua vida, na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição e ascensão, ele conquistou por nós o que nós não fomos capazes de conquistar. Então, nós temos acesso a todas essas riquezas espirituais pela fé em Cristo Jesus, tá? Essa é a beleza, essa é a grandiosidade. Nós temos que ser perfeitos. Perfeição em relação a um propósito, tá bom? Perfeição absoluta não existe. Vamos deixar claro, quando falamos de espiritualidade, não estamos propondo nenhum movimento de santidade, tá? Porque já tem gente demasiado ridícula para isso. Bom, pessoas que perderam o senso de realidade, senso de vida comum, vivendo uma representação estética espiritual num momento específico que chamam de culto a Deus, que não é culto a nada, é culto a si mesmo, que é vazio de Deus. Pessoas cheias de si, em si mesmadas, tentando se expressar como se fossem algo que para elas não foi reservado. Então, nós estamos propondo nenhum movimento de santidade. O que propomos é viver pela fé em Cristo Jesus e sermos conduzidos pela fé a tudo aquilo que Deus propôs, tá bom? Então, a declaração das Escrituras em relação à humanidade, ela é bastante negativa, tá? E você pode ver aí, se quiser ficar assistindo televisão aí, você vai ver quanta tragédia. Quando parece, agora vai, desanda, né? Desanda. E um louco taca uma bomba, outro louco manda explodir uma pessoa, um outro louco ameaça cortar os alimentos, o outro não quer isso, o outro não quer aquilo. Você fala, meu Deus, qual é o problema desses homens? É o ego, é a arrogância, é a vaidade. A pessoa quer o nome dela em todas as ruas, em todas as praças, né? Ele quer gravar na lua, em neon lá, mandar pôr um placar o nome dele, né? Para que as pessoas vejam o nome. O ser humano, infelizmente, é isso. Mas mesmo vendo todas essas coisas que depõem contra a humanidade diante de Deus, não há motivo para desespero, porque o número de pessoas dispostas a viverem em obediência a Deus é muito grande. Não precisa ficar desesperado. É que a mídia e a nossa própria natureza têm uma obsessão pelo mal, pelo erro, tá bom? Ninguém passa lá nas maternidades diariamente para perguntar quantos nasceram. Estão bem? É menino ou menina? Não, nós só vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por essa nova vida que veio ao mundo, para que Deus abençoe, para que seja um instrumento de bênção na família, na cidade, nas suas. Não tem isso. Mas metade da cidade, metade do país, de tempos de hora em hora, regularmente, ou a TV, ou ainda tem rádio na TV, o rádio, a internet, para saber do quê? Da tragédia, da miséria, do fracasso, da derrota, né? É a chamada curiosidade mórbida. Acontece um acidente, gente, cuidado, tem um barranco ali, o carro, parece que alguém está obrigando. Metade da cidade desvia o trajeto para ver o buraco, para ver o barranco, piorando algo que já não está bom, algo que já está ruim. Essa é a nossa natureza, essa obsessão, essa curiosidade doentia, que chega à expressão de curiosidade mórbida. Por isso, os programas aí, a TV explora isso e todo mundo explora, né? A tragédia, o erro, o que caiu, o que morreu, o que explodiu, o que matou, o que sofreu, tá? E a Bíblia fala sobre isso, sobre o fato de que o ser humano está bem abaixo daquilo que foi proposto por Deus, ao mesmo tempo que a Bíblia revela a cura para isso, Jesus Cristo. Romanos fala, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis.
Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Você fala, meu Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos, tá? E está falando dos grupos humanos, está falando da humanidade. Ele, judeu, falando para o não judeu, para o gentil. Os judeus dividiam o mundo em dois grupos, os judeus e os não judeus. E os romanos também dividiam a humanidade em dois grupos, os romanos e o resto da humanidade, que eles chamavam de bárbaros, tá? Em todos os grupos humanos, se você for buscar essa pessoa perfeita, você não vai encontrá-la. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, trouxe à humanidade, ou revelou à humanidade, essa pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo, tá? A santidade proposta ao cristão não é uma santidade que compete com a santidade de Deus, ou que compete com a santidade de Cristo Jesus ou do Espírito Santo. Quando a Bíblia declara sejam santos, porque Deus é santo, não é uma santidade que vai competir com a santidade de Deus. É uma santidade que se revela através da submissão ao plano, ao propósito daquele que é santo, que é perfeito. É um convite a participar pela fé do que foi proposto por Deus. Jeremias já fala disso. Eu aprendi cedo e é uma verdade sobre o coração humano, sobre o si mesmo, né? Sobre o self, o self. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Deus. Deus é capaz de compreender o coração humano. E Deus é capaz de propor a cura para o coração humano. Deus é capaz e ele apresentou o plano para a correção do coração humano. Tá bom? Deus pôs no meu coração. Está aí um lugar onde Deus não vai pôr absolutamente nada, porque o coração humano é enganoso. Tá bom? Na maioria das vezes, a pessoa que permitiu que alguma ideia entrasse na sua mente, na sua cabeça, e batizou aquilo de Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo pôs no meu coração. No coração que é enganoso? Por isso, a base para a nossa reflexão, questões eternas, não é o nosso coração, não é o nosso sentimento, não é a nossa emoção. Ah, eu senti. É a palavra de Deus, que é infalível, é a Escritura. Porque se nós nos deixarmos levar pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, seremos manipulados ou seremos os manipuladores. Ou estaremos sendo manipulados por algo mais poderoso do que nós, ou por algo mais sagaz, mais inteligente, algo ou alguém cujo coração é mais intenso nessas questões emocionais. Então, o coração humano, expressando a mente, o espírito humano, é enganoso. Não devemos, não é você desconfiar de tudo, é que nas questões eternas, a base para a nossa reflexão e nossas decisões devem ser também a Escritura, a palavra de Deus. Internamente, o Espírito Santo vai nos concedendo a convicção e a firmeza, mas não há nenhum motivo para o ser humano abrir mão de tudo aquilo que Deus concedeu a ele, a racionalidade, a razão, a perspicácia, né? A capacidade de interpretar e analisar a realidade, inclusive de forma subjetiva. O que eu estou pretendendo com isso? É agradar a Deus ou agradar a eu? Efésios também fala. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Efésios, o apóstolo Paulo aos Efésios. Nós somos responsáveis pelos nossos fracassos, quer sejam espirituais ou de outra área qualquer, quando nos dedicamos a confiar em nós mesmos. A Bíblia não está dizendo para você ser uma pessoa sem propósito, sem objetivo, muito pelo contrário. Mas a Bíblia está dizendo para você ser uma pessoa que se fundamenta na verdade, que se fundamenta
naquilo que foi declarado aqui como fato. O fato pertence a Deus. As teorias pertencem aos homens. Se alguém criou alguma teoria nova aí, saiba que é só uma teoria. Os fatos pertencem a Deus. Deus é infinito, é soberano, é triuno, é santo e cheio de amor. A humanidade está propensa ao pecado. A afirmação de Jesus Cristo, ela é muito bonita. Num dos debates que Jesus teve com um grupo que estava até que queriam apedrejá-lo. Religioso desequilibrado sempre teve, tá? Não pensa que é novidade nos dias de hoje. Religioso desajustado é uma tragédia. É uma tragédia. A pessoa, quando não vive aquilo que ela se propõe, aquilo que ela diz acreditar, ela corre o risco de se deixar levar por outras influências. Nesse momento aqui, os religiosos administravam a Judéia numa parceria, não, né? Junto com o procurador de Roma, junto com o prefeito de Roma, lá, junto com o governante romano. Então, o Sinédrio tinha um poder político. O que eu vejo hoje, o que você pode ver nos dias de hoje, é um alerta, tanto nas Escrituras quanto nos dias de hoje. Se o seu padre, se o seu pastor, se o ministro religioso se propõe a alçar ao poder político, seria interessante que você o convidasse a se retirar do ambiente eclesiástico, porque o religioso no poder é uma tragédia, Eles são interessantes enquanto comprometidos com a verdade religiosa, tá? Então você vê hoje aí, religiosos no poder aí, como está tendo aí esses países em guerra, de todos os lados. Todos se dizem representantes de Deus. E é interessante que todos têm bombas para lançar uns sobre os outros, e um ameaçando o outro, garantindo que o que eles estão fazendo é a vontade de Deus. E eles, como representantes de Deus, estão fazendo o que é certo. Qualquer um que questionar isso, bomba na cabeça do cara. É um alerta para nós. Eu entendo que o Brasil, apesar de todas as dificuldades, ainda é um paraíso, tá? O nível de liberdade que se tem aqui é muito grande. É muito grande, tá bom? Ah, mas ele é uma bênção. Tá, ele é uma bênção onde ele está para abençoar. Tirando ele do lugar onde ele está para ser uma bênção, ele vai ser outra coisa. E se tornam coisas terríveis. Eu entendo que a liderança religiosa, o comprometimento espiritual, é um impedimento para não ter uma profissão ou um trabalho, mas confundir isso como direito a acumular a estrutura de poder, eu considero preocupante. Disso falaremos em outra ocasião. Mas a palavra de Cristo Jesus está aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, do 33 ao 38. Jesus respondeu aos judeus. Aliás, os judeus disseram para Jesus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Olha, esses homens também se apresentavam como representantes de Deus. Esses homens também se apresentavam como a espiritualidade, como se fosse ali o top em termos de espiritualidade. Todos eles insinuavam poderes proféticos, ou poder para fazer, para realizar ou para desfazer. Todos eles, tá bom? Era uma prática comum naqueles dias lá. Somente Jesus realizou essas boas obras. Somente Jesus curou o cego. Somente Jesus devolveu ou concedeu a audição ao surdo. O paralítico, Jesus curou o paralítico. Jesus purificou lá o leproso, que na época não tinha um tratamento lá
Até tratamentos havia, mas eram muito limitados. Jesus curou. Jesus realizou o milagre. Jesus operou milagres, dando testemunho da palavra de Deus. Quem não tinha nada para apresentar como testemunho do seu compromisso com a verdade, queria apedrejar Jesus. Aí Jesus responde que Jesus foi acusado de blasfêmia. Jesus disse: não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses. Há um texto do Antigo Testamento que declara isso, né? Vós sois deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, a Escritura não pode falhar, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia, porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se eu as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Eles ficaram furiosos, eles ficaram indignados, hipócritas, tá? Era um grupo, não eram todos os religiosos, mas era um grupo bastante combativo, interessado em manter o poder e a influência. Jesus estava atrapalhando, porque Jesus estava proclamando a verdade da palavra de Deus. Tá, os religiosos também proclamavam, mas Jesus estava proclamando e demonstrando qual era o propósito de Deus em tudo aquilo que ele propôs. Demonstrando como? Através da confirmação da palavra dele, através dos milagres. E você pode ver, até os inimigos, os mais ferrenhos adversários de Cristo Jesus, nunca questionaram nenhum dos milagres por ele realizados. Mas nesse texto aqui, nesse confronto, nesse conflito, não é a questão de acusarem Jesus sobre blasfêmia que me interessa. O ponto aqui que interessa a todos é o fato de Jesus ter declarado que a Escritura não pode ser anulada. A palavra de Deus não pode ser anulada. A palavra de Deus não pode falhar. A palavra de Deus não falha. Não há equívoco na palavra de Deus. Se existem equívocos, erros, falhas, fracassos, está em nós, está na humanidade, está no ser humano pecador, está no cristão. Não são as Escrituras, não é a palavra de Deus que está equivocada em relação a Deus, em relação à humanidade, em relação à verdade declarada sobre Deus e em relação à verdade declarada sobre nós. Meu irmão, confie em Deus, confie em sua palavra, porque a palavra de Deus é infalível, como o próprio Deus o é. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e conceda paz, muita paz.